Bem-vinda, Gabi. Obrigado pela oportunidade. Gente, nossa live hoje é internacional. Tá pensando o quê? Ok? Bem, eu queria, Gabi, começar. Tá. Primeiro eu vou falar primeiro aqui, deixa eu ver aqui, contar um pouco, né, uma biografia de quem é a Gabi. Nosso encontro foi um encontro muito especial, através de uma obra muito especial que a gente já vai falar, né? É, Vamos lá. Gabriela Rocha é contadora com especialização em produtos e trabalha na indústria de óleo e gás. Ela exatamente. tem 45 anos, é brasileira, nascida em Brasília, com alma carioca e atualmente vive em Oslo, na Noruega. Isso. Bem-vinda mais uma vez, Gabi. Nós que- Obrigada. Vamos lá, Gabi, eu queria que você falasse assim, como é que você está enxergando esse processo de gordofobia na quarentena, você que está num outro país, com outra estrutura social, com outra estrutura política, como que você tem enxergado isso, a questão dos corpos gordos femininos negros na pandemia, na quarentena? Bem, oi pessoal, né? Tô aqui, como a Gal falou, tô falando aqui de Oslo. Aqui são 8 da noite já. A gente está 5 horas na frente. E por isso que elas marcaram um pouquinho mais cedo, né? Aí no Brasil. Enfim, aqui, na verdade, eu penso assim. Aqui na Noruega, né, não é comum ver um corpo negro gordo, já começa por aí, né? Mas em geral, o que eu fico imaginando é que agora, nesse momento, ainda deve estar mais difícil ainda as relações para quem tem esse corpo gordo e negro, né? E mulher, principalmente, né? E nessa questão do isolamento, né? Porque normalmente quem assim, tirando poucos casos ou alguns casos que é o nosso caso que bota a cara para bater, Sim, muitos casos que não são conhecidos, as pessoas se escondem, na verdade, né? Já sofrem um isolamento quando não há coronavírus, quando não há Covid-19. Então, sim. nesse momento, eu acho que deve estar bem pior, assim, para essas pessoas, porque, enfim, porque agora o isolamento é pior, porque você não vai, se você tem um emprego, você não vai para o trabalho, se você estuda, você não vai para a escola, enfim, aquela pouca interação que você já tinha, se você já tinha um isolamento por conta do seu corpo, você já fica mais isolado ainda com aquele pouco social que você já tinha, entendeu? Então, eu acho que para a saúde mental, realmente, eu acho que não deve estar sendo. O resultado não deve estar sendo muito bom para a saúde mental dessas mulheres que estão em casa com esse corpo negro e gordo. Então a É, gente. Pode falar. não, só queria fazer comparar com aqui, né, na Noruega. Aqui apesar de é uma monarquia, né, mas tem o parlamento e a primeira-ministra é de direita, né? Mas é uma mas é um governo que, enfim, a maior parte das pessoas estão felizes, mas eu estava conversando justamente sobre isso, comparando com um amigo meu até hoje em relação ao Brasil, em dizer que essa questão que você falou, que os negros, né, que é a maior parte da população brasileira, que é a base da pirâmide, que está aí na linha de frente em vários aspectos, né, no coronavírus, ou no trabalho de base, ou na prestando serviço em casa, né, na casa de outras pessoas, né, ou até mesmo nos hospitais e tal, trabalhos de limpeza. Então, é a população que está realmente pegando o vírus no transporte público, assim, em geral, porque não, Sim, né? E eu estava falando isso com meu amigo que aqui assim, não, como a sociedade é um pouco mais alinhada no sentido econômico, né? Então, assim, não existem muitas diferenças sociais economicamente falando. Então, o que acontece?
fechar as escolas, no início da epidemia ou da pandemia, fechar as escolas, creches e os escritórios, né, as empresas, foi o suficiente para que o transporte público ficasse mais vazio e esse contágio não ocorresse tanto. Por quê? Porque as pessoas que estavam na linha de frente, primeiro assim, que não a questão desse trabalho subserviente que tem no Brasil, aqui praticamente não existe. Por exemplo, se é um cara que trabalha como lixeiro ou que precisa trabalhar no dia a dia, normalmente esse cara que ele é o lixeiro, ele vai ter condições, se o governo, por exemplo, falar assim, você não pode pegar o transporte público, ele vai ter condições de pegar o carrinho dele e ir trabalhar, entendeu? Então é uma realidade muito diferente do Brasil, e eu acho que é um dos motivos pelos quais a gente conseguiu aqui diminuir bastante o contágio num período curto. A gente mesmo, eu com a minha família, a gente ficou em quarentena mais ou menos quase 2 meses. Não completamos 2 meses que a gente ficou realmente sem sair de casa. Mas há uma semana atrás, devagar, a gente começou a sair. Então, realmente, a questão do governo e da questão econômica mesmo do país e como o país vai lidar com isso, porque, assim, aqui também teve muito desemprego, né? Muita empresa quebrou, muita gente teve que entrar com um pedido de ajuda ao Estado, e o Estado não está conseguindo até processar todos esses pedidos, mas mesmo assim, mesmo na pior das hipóteses, você ainda consegue comer, você ainda consegue, né, ter um teto para morar, o que é bem diferente do Brasil, que na base da pirâmide, as pessoas que vivem realmente na base da pirâmide, eles vivem o dia a dia, né? Trabalha para comer naquele dia. Né? Então é uma diferença absurda da sociedade. Não, então, eu, na verdade, em um certo momento, né, assim, depois, eu acho que da adolescência, óbvio que eu comecei a perceber que eu era diferente, porque eu sempre tive problema com o peso, né? Problema não, né? Porque visto pela sociedade como um problema, né? Com o peso, né? Então, cupido total, cupido total. Então eu comecei a perceber isso já, tipo 15 anos, né? Nessa época já de pré-adolescência, adolescência, e comecei a pensar sobre isso. E aí, quando eu já fiquei um pouco mais velha, tipo 18 anos mais ou menos, aí eu comecei a ver que as pessoas com quem eu me relacionava, elas não me assumiam publicamente. Aí eu peguei, tipo, um dia eu tava olhando lá meu computador e tal, tinha todas essas anotações e tal, não sei o quê. E aí comecei a refletir nessa solidão, né? Porque eu não esquio. Então, assim, a atividade aqui é o pessoal que vai esquiar. Então, eu não esquio, eu não faço nenhuma atividade, tipo, de esporte fora, né? E aí eu decidi, então, escrever um livro. E aí, então, o processo foi realmente resgatar tudo que eu tinha gravado e tal. Tinha muita coisa gravada, porque eu não escrevia muito, eu mais gravava, muito áudio. Então, passar para o papel tudo que eu tinha escrito, tudo que eu tinha gravado, e aí começar o processo de montar mesmo a história, e por ninguém, para fazer as coisas que eu gosto de fazer. Então, foi aí que eu comecei a viajar sozinha. Assim que ela pergunta, né? E os homens da Noruega são viáveis? Quanto tempo de relacionamento, Gabi? A gente se conheceu em junho de 2018, então vai fazer 2 anos ainda. E aí, nesse meio tempo, já fiquei grávida, já tive filho, já tá com 5 meses. Foi tudo rápido, né? Tudo que não aconteceu em 40 anos, aconteceu em 1. Uma provocação. Gente, o livro, se eu ficar aqui, sabe que se eu ficar mais distante, né? Fica melhor. Então, na verdade, essa imagem, ela está relacionada ao capítulo onde a Gabiana foi morar em Cascadura.